Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. E receba nos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao
conforto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado do mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria. Deixamos aqui registrado outra vez a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam a fazer esta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Nós vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Amado, eterno e bendito Deus, mais uma vez te adoramos pela vida deste teu filho, dessa tua filha, que com alegria e fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua promessa, que é fiel e verdadeira, Pai amado, seja presente na vida de cada um dos teus servos e servas, que o celeiro e a despensa dos teus filhos sejam multiplicados. Também, ó Pai, fala agora conosco na ministração da tua santa palavra. É a nossa petição a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus por essa oportunidade tão abençoada que o Senhor nos dá, poder estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Douglas Batista, pela nossa igreja, por cada um dos amados irmãos que tem se conectado, e tem assistido nossos cultos online, e tem sido edificados pela exposição sadia da palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, há uma preocupação do apóstolo Paulo com o crescimento espiritual da igreja em Colossos. A igreja de Colossos era uma das poucas igrejas que não foi fundada pessoalmente pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, ela foi fundada aparentemente por Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, ganho por Paulo, né? E que aparentemente fundou aquela igreja em Colossos. Paulo está preso, a carta aos Colossenses é uma das cartas, ou epístolas em prisão, né? Ele recebe a visita daquele discípulo, Epáfras, e envia esta carta àquela igreja. A preocupação de Paulo aqui nesse trecho que nós lemos é com o crescimento, com a maturidade espiritual dos crentes de Colosso. Então, tema dessa nossa exposição é exatamente esse, o crescimento espiritual do cristão. Nós estamos no meio dessa pandemia, ainda com restrições de mobilidade e outras dificuldades em relação à vida social como um todo, né? E, aparentemente, a palavra de Deus, ela nos mostra nesse texto a necessidade que nós temos de crescer em Cristo Jesus. Eu quero dividir essa exposição, primeiro colocar esse tema, né, o crescimento espiritual do cristão, e dividir essa exposição em 4 tópicos. O primeiro tópico, que está aqui na primeira parte do texto, nós lemos, é andar em Cristo. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. Nós sabemos que quando recebemos a Cristo, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento nos dá, então, uma nova vida e nós estamos, então, a crescer. Né? Assim como o bebê nasce e imediatamente passa a iniciar a sua etapa de crescimento, da mesma forma se dá com o cristão na sua vida espiritual. Nós precisamos de crescimento. Deus espera que seus filhos cresçam, que seus filhos atinjam a maturidade. Essa é a preocupação de Paulo nas suas epístolas, aqui em Colossos, também na epístola aos Filipenses, Efésios e outras cartas, né? Traz essa preocupação, esse anseio que veio do coração de Deus. Quando nós falamos de crescimento, nós precisamos compreender que há, na verdade, 3 estágios, ou o estágio do crescimento, ou o estágio da estagnação, ou o estágio da regressão. E no campo espiritual não é diferente, né? Nós estamos vivendo aí um tempo difícil, e como disse eu, muitos crentes têm regredido na sua vida espiritual, muitos cristãos estão estagnados na sua vida espiritual. No entanto, somos desafiados pela palavra de Deus a crescer em Cristo. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. Então, o primeiro sinal, né, de que há um crescimento na vida do cristão é dado aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que aqueles que crescem, eles estão andando em Cristo. Assim como receberam a Cristo, eles estão andando. Quando falamos de andar, né, o andar na Bíblia é uma figura que remete ao viver diário do cristão, ao comportamento do cristão. Né? O caminho, o andar, remete à postura, remete ao proceder, né, cotidiano da vida do cristão. E a Bíblia nos traz várias informações de como Deus espera que os seus filhos andem, se comportem ou procedam, né? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, que Deus espera que seus filhos andem em novidade de vida. Romanos 6 e 4, a palavra de Deus nos diz, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6 e 4. Então, Deus espera que seus filhos andem em novidade de vida. Novidade de vida quer dizer vida nova, nova criatura. Né? Nós fomos regenerados, fomos renascidos, recriados pelo poder do Espírito Santo. E devemos andar em novidade de vida, andar em vida nova, tudo novo. Eis que tudo se fez novo, né? Como diz a palavra de Deus lá na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Né? Então, amados, é inconcebível que alguém se diga cristão e não tem mudança na sua vida, né? Ele prova de tudo que o mundo oferece, ele tem o linguajar do mundo, ele participa das festas mundanas e é nova criatura. Isso não tem apoio nas Escrituras. A pessoa pode ser religiosa, pode andar
em igrejas, frequentando cultos, mas se é nova criatura, tem que ter um novo proceder. E aqueles que estão crescendo em Deus, aqueles que estão sendo nutridos para o crescimento sadio, eles evidenciam isso no andar com Cristo. E esse andar com Cristo, esse andar em Cristo, se mostra, em primeiro lugar, através do andar em novidade de vida, em nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, como disse Paulo aos Gálatas. Glória ao nome do Senhor. A segunda evidência de que há crescimento no andar do cristão em Cristo é quando ele anda por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 7, a palavra de Deus nos diz: andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Então, quem está crescendo, ele está andando em Cristo e anda pela fé, né? Nós somos crentes significa que nós cremos. E quando se anda pela fé, não se anda em dúvida, não se anda apenas usando a razão, apenas usando o raciocínio. A fé é aquilo que vê o impossível, vê o sobrenatural. Glória ao nome do Senhor. Então, alguém não pode dizer que está andando, que está com Cristo, se não tem fé, se não crê, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, né, versículo 1 a 6. 1 e 6 fala sobre a fé, e nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Glória ao nome do Senhor. Então, quem está crescendo espiritualmente, ele anda em novidade de vida. E, número 2, ele anda por fé. Em terceiro lugar, aquele que está andando em Cristo, ele está andando em espírito. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16, que diz: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, meus amados irmãos, o crente espiritual, né, é o crente que está andando, está crescendo espiritualmente, está crescendo em Cristo, está crescendo em Deus. É o contrário do crente carnal, né? O crente carnal é aquele que parou de ter um crescimento espiritual, está regredindo, está voltando para a velha criatura. Como Paulo fala nas suas cartas, aqui mesmo em Colossos, na carta aos Efésios, o novo homem e o velho homem. O novo homem é aquele que cresce espiritualmente, que anda em Cristo. Enquanto que o velho homem é aquele que ainda anda dominado, subjugado pela sua natureza pecaminosa, dominado por anseios e apetites carnais, né? Então, o homem que anda em Cristo, ele está andando em espírito, ele é um homem espiritual, não um homem carnal. Glória ao nome do Senhor. A quarta evidência daquele que estão andando em Cristo, e repito, andar tem a ver com o viver diário, com o proceder, com o comportamento do cristão. A quarta evidência é aquele que anda de modo digno da vocação que foi recebida, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 1, quando Paulo nos diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Então, a vocação é um chamado, amados. Nós somos chamados por Deus para andar em Cristo, chamados por Deus para sermos diferentes, para sermos novas criaturas. Deus nos chamou para sermos seus filhos, e como os filhos de Deus, precisamos espelhar, evidenciar a natureza do nosso Pai, né? Precisamos nos parecer com o nosso Pai. E essa aparência com Deus não é uma aparência física, porque Deus é Espírito. Essa aparência é a aparência espiritual. O Espírito Santo de Deus forja em nós o caráter de Deus e nós passamos a andar de modo digno da vocação. Vocação com que fomos chamados por Deus para servi-lo. A gente vê muitos crentes hoje, muitos cristãos, andando de modo indigno da vocação, né? De modo assombroso até, andando de modo que escarnece o reino de Deus, e a palavra de Deus nos mostra que quem assim procede há de eventualmente sujeitar-se ao juízo de Deus. Sim, porque o Senhor disse que aquele através do qual vier o escândalo, melhor lhe fora que nunca tivesse nascido, porque haverá de encontrar-se com o julgamento de Deus. Então, além de andar em novidade de vida, andar por fé, andar em espírito e do modo digno da salvação, a quinta evidência daqueles que andam em Cristo, e repito, andam porque estão crescendo espiritualmente, é andar em amor, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 2, quando a palavra de Deus nos diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o andar em amor é porque está crescendo espiritualmente, está cheio do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele nos constrange, Cristo nos constrange, né? Que se ele nos amou, também devemos amar. Amar, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, amar ao nosso próximo, amar também aos perdidos que estão andando sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, há esta evidência bíblica de que quem está andando em Cristo está andando em amor. Sim, porque Deus é amor. Quanto mais andamos com Deus, mais do seu amor nós temos dentro do nosso coração. A sexta evidência daqueles que estão andando em Cristo, ou do andar do cristão, está em Efésios capítulo 5, versículo 15, quando a palavra de Deus nos fala aqui sobre andar de modo sábio, andar de modo sábio. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5 e 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Então, o crente que está andando em Cristo anda de modo sábio, de modo prudente, né? Ele sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe a hora de calar, né? Ele espelha, ele reflete na sua vida a novidade de vida, ele reflete na sua vida a nova criatura de Deus, né? E ele é alguém sábio, porque a sabedoria ela vem, na verdade, da convivência com Cristo, do andar em Cristo. Sim, porque a palavra de Deus diz que nele, em Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando se anda em Cristo, se anda de modo sábio. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, ainda há a sétima evidência daqueles que andam em Cristo, que a palavra de Deus nos diz lá em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que os que andam em Cristo andam na luz. Veja o que a palavra de Deus nos fala nesse texto, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, andar na luz, sim, porque andar na luz significa andar na purificação do sangue de Cristo. Quem está nas trevas está em pecado, mas quem anda na luz, ele anda de cabeça erguida, ele anda iluminado pela luz do Evangelho, né? Ele não anda na sombra, na penumbra, né? Ele anda na luz, clareado pela luz de Deus. Interessante como o apóstolo Paulo, aqui também nas suas cartas, fala sobre o crente como luzeiro, como astros de Deus que brilham neste mundo, né? Então, refletindo a luz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós temos, então, esta evidência de andar na luz, andar brilhando, né? Não o brilho do mundo, não o brilho que o mundo proclama, que é o brilho do eu, é o brilho do ego, né? Mas o brilho de Cristo na nossa vida. Quanto mais cheios de Cristo, mais nós vamos brilhar. Não brilhar para aparecer, não brilhar para ter destaque, mas brilhar, como o João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto menos de mim, quanto menos do meu eu, mais de Cristo terei dentro da minha vida e, consequentemente, mais da sua glória terei estampada na minha face. Aleluia! E através do meu proceder, do meu andar, o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Glória ao nome do Senhor. E por último, amados, há um último aspecto de andar com Deus, ou andar em Cristo, que está ainda na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, e o versículo 6, que diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, o último aspecto é andar como Cristo andou. Então, quem anda em Cristo, anda como ele andou, segue as pisadas do seu mestre. Ele é um discípulo que está seguindo o seu mestre, pisando no seu andar, trilhando o seu mesmo caminho, né? Seguindo, andando com ele, parecido com ele, porque aprendeu dele e segue as pisadas do seu mestre. Glória ao nome do Senhor. Então, há aqui 8 aspectos que nos mostram o crente que está crescendo espiritualmente, ele está crescendo, está andando em Cristo e está, então, evidenciando esses 8 aspectos que eu mostrei sobre o andar com Deus. Anda em novidade de vida, anda por fé, anda em espírito, anda de modo digno da vocação que foi chamado, anda em amor, anda de modo sábio, anda na luz e anda como Cristo andou. Glória ao nome do Senhor. O segundo ponto desta exposição, ainda no texto que nós lemos, em Colossenses capítulo 2, verso 7, Paulo vai citar aqui algumas figuras para ilustrar o crescimento espiritual do crente. Primeiro ele diz que
estão arraigados em Cristo. A palavra arraigado aqui remete à raiz, né? Enraizado ou radicado em Cristo, firmado em Cristo. Em um momento anterior, em uma palavra anterior, nós falamos sobre isso no Salmo 97, que diz que o justo é como a palmeira e firme como o cedro do Líbano. Eu falei naquela oportunidade sobre como as Escrituras trazem de modo figurado o crente como uma figura de uma árvore, né? O próprio Cristo fala que ele é a videira, nós somos os ramos ou os galhos desta árvore. Então aqui Paulo usa essa mesma linguagem, quando ele diz, os cristãos que estão crescendo em Cristo, estão crescendo em Deus, eles estão enraizados em Cristo, estão firmados, né? Estão arraigados no Senhor, quer dizer, aqueles crentes que têm raízes espirituais. A palavra raiz fala da firmeza da árvore, fala da solidez da árvore. A árvore só fica de pé porque ela tem raízes, né, fincadas no subsolo. Naquela oportunidade em que falei sobre o cedro do Líbano, por exemplo, eu falei que o cedro do Líbano ele cresce os primeiros anos para baixo, cresce no subsolo para lhe dar raiz, para lhe dar firmeza, para lhe dar solidez. Da mesma forma, nós, amados, precisamos estar enraizados em Cristo. Estamos passando por esta pandemia do Covid-19 e, para nossa tristeza, muitos cristãos abandonaram a sua fé. Muitos cristãos pararam de congregar, né? Abandonaram suas igrejas, abandonaram seus cultos, não oram mais a Deus, não leem mais a palavra de Deus, esfriaram na fé, porque não tinham raiz, né? A raiz era pouca, a raiz era mínima, né? E isso nos faz lembrar a parábola do semeador, quando a palavra de Deus nos fala lá em Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6, né? Sobre a parábola do semeador, um fato interessante que eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Outra semente caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Observe que esta semente caiu entre pedregais, ela brotou rapidamente, mas quando saiu o sol, ela secou-se, porque não tinha raiz. O próprio Senhor Jesus vai explicar essa parábola, o significado dessa semente entre pedregais, aqui mesmo no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos, quando ele diz aqui no versículo 16, da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo a recebem com prazer, não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, meus amados, o crente precisa ter raiz, precisa estar enraizado em Cristo. Se não tiver enraizado, quando vier a tempestade, vai levá-lo, vai arrastá-lo, vai arrancá-lo. E nessa noite, pela palavra de Deus, somos instados a meditar sobre isso. Temos raízes espirituais, estamos enraizados em Cristo, estamos arraigados em Cristo, ou somos como aquela semente cair em solo rochoso, né, que é de pouca duração. Quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem o Covid, aí deixa de frequentar. A gente vê hoje uma situação muito complicada na vida de muitos cristãos, né? E, inclusive, nós estamos vendo aí em vários lugares retorno de aulas escolares, retorno de mitigação das ordens de afastamento, de limitação. Aqui mesmo no Distrito Federal já está sendo flexibilizada muita coisa, já esse mês agora já voltará às aulas para as escolas particulares. Também já há uma flexibilização em relação à proximidade de bares e restaurantes, né? Já não é mais tão separado quanto antes. No entanto, na igreja permanece a restrição, né? Porque o mundo não tem Deus, né? Parece até que o Covid está apenas nas igrejas, e não está nos bares, não está nos restaurantes, o Covid não está nas escolas, o Covid só está nas igrejas. E muitos cristãos que não têm raiz são tomados por esse mesmo sentimento mundano, né? Vão para todos os lugares, frequentam qualquer atividade, né, vão para estádios, vão para festas, vão para todo canto, todos os lugares, mas não vão para o culto. Parece que o Covid está apenas no templo, porque não tem raiz. E quem tem raiz está arraigado, edificado em Cristo, ele tem o prazer de adorar ao Senhor, tem o prazer de entrar no santuário, de servir ao seu Deus. Né? Ele não é arrastado pelo vendaval, ele não é arrancado pela tribulação, porque ele tem raízes profundas.
E essa é a preocupação de Paulo, né? Crescimento espiritual virá a partir do momento que nós temos raízes em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, a primeira figura que Paulo fala aqui, usando essa necessidade do crescimento espiritual, é a árvore plantada com raízes firmes, né? Relembrando, primeiro aspecto do crente que está crescendo espiritualmente é que ele anda com Cristo. Ele tem uma novidade de vida, ele tem testemunho, né? E nós já vimos aqui 8 aspectos desse andar com Cristo. A segunda evidência de que o crente está crescendo é que ele é arraigado, ele é firmado, ele tem raízes firmes no seu Senhor. A tribulação vem, a luta vem, mas ele permanece firme no seu Senhor. A segunda figura que Paulo se vale aqui em Colossenses 2:7 para falar sobre o crescimento do cristão é que ele diz que estão edificados em Cristo. Aqui, Paulo parte de uma figura da agricultura para a figura da arquitetura. O que era uma planta, agora é uma casa, é uma construção, é um edifício. E a igreja é um edifício. Paulo, inclusive, fala isso nas suas epístolas. Nós estamos sendo edificados como casa espiritual, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Paulo fala isso em suas cartas, em Coríntios, por exemplo, mas eu gostaria de ler aqui um texto com os amados, em Efésios, na carta aos Efésios, que é a carta irmã de Colossenses, elas foram escritas ao mesmo tempo, praticamente, né, para igrejas diferentes, embora a carta aos Efésios seja uma encíclica, uma carta circulante para as igrejas ali da Ásia Menor como um todo, enquanto que Colossos, a carta a Colossos, foi uma carta dirigida apenas à igreja de Colossos, mas elas têm muitas coisas em comum, porque são escritas, se crê que foram escritas simultaneamente pelo apóstolo Paulo em sua prisão em Roma. Aqui em Efésios, no capítulo 4, aliás, no capítulo 2, os versículos 20 a 22, a palavra de Deus diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Aqui Paulo está falando da igreja, a igreja como morada de Deus, a igreja como templo de Deus, como morada de Deus no Espírito Santo. E que está crescendo, é um edifício em construção, né? E como edifício tem a base, tem o fundamento. E qual é o fundamento da igreja? É Cristo, ele é a pedra angular, né? E sob esse fundamento é colocado um alicerce, que é a doutrina apostólica, né? A doutrina bíblica dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E sobre esse fundamento, sobre esta base, é erguido o edifício da igreja. E nós, como disse Pedro na sua primeira epístola, somos pedras vivas que somos usadas por Deus para a construção deste prédio espiritual, deste edifício espiritual, que é a igreja, que vai abrigar o Espírito Santo. Então, o crente que tem crescimento espiritual, que tem maturidade espiritual, que está crescendo, não está estagnado espiritualmente, ele é templo do Espírito Santo. Ele está edificado no Espírito Santo. Ele tem base, ele tem firmeza, está edificado sobre a rocha. Glória ao nome do Senhor, né? Ele está edificado sobre a pedra angular, a rocha que é Cristo. Glória ao nome do Senhor. E quando falamos de edifício, como falamos anteriormente de raiz, né, de árvore plantada, edifício erguido, fala de estabilidade, de solidez espiritual, né? E onde está a nossa... Será que estamos, amados, firmados? Será que temos bases firmes? Ou será que somos levados por vento de doutrina para lá e para cá, né? Será que estamos migrando de igreja, migrando de fé? Estamos enfraquecidos na fé? O tempo de nós crescermos, nós termos estabilidade, firmeza espiritual, venha o que vier, nós estamos de pé diante do nosso Senhor, como árvores plantadas, enraizadas, com raízes profundas e como edifícios erguidos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E também aqui, amados, aí no texto que nós lemos, no capítulo 2 e o verso 7 da carta de Paulo aos Colossos, ele fala sobre ensinados, né? Aos Colossenses, no capítulo 2 e verso 7, ele diz: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Então, o crente que tem crescimento espiritual, além de arraigado, além de edificado, ele também é ensinado em Deus, ele é ensinado em Cristo. Ele é um crente que
dá valor ao ensino da palavra de Deus. É um crente que apreende e guarda o ensino da palavra. É um crente doutrinado pela palavra. E é com pesar, amados, nós vemos que muitas igrejas hoje não ensinam mais a palavra de Deus. O ensino não tem mais lugar nas igrejas. As igrejas hoje viraram em muitos lugares um lugar de diversão, né? A música, a dança, uma palavra ali de autoajuda, uma palavra ali de apoio, mas não há ensinamento bíblico, né? Muitos cristãos vão para algumas reuniões que nem levam a Bíblia, nem abrem a Bíblia, nem examinam a Bíblia, nem leem a Bíblia, nem conhecem a Bíblia. Então, se não há ensino bíblico, se o crente não está sendo ensinado, ele não terá crescimento, meus amados, porque o crescimento vem pela palavra, né? Se nós lermos, por exemplo, a primeira carta universal do apóstolo Pedro, se você puder abrir sua Bíblia comigo, primeira a Pedro, capítulo 2, olha o que Pedro diz aqui. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Então, assim como um bebê nasce, ele precisa do leite materno para crescer, também nós, cristãos, quando nascemos de novo pelo Espírito Santo, precisamos nos nutrir, nos alimentar da palavra de Deus, desejar a palavra. É digno de preocupação de crentes que não desejam a palavra, não almejam o leite espiritual. Passam dias, passam semanas sem consultar a palavra de Deus. Também não tem desejo de ir ao culto de estudo bíblico, que nós, inclusive, estamos voltando aqui na nossa igreja às quartas-feiras com o culto de estudo bíblico presencial, né? Então, o crente que está crescendo, repito, o tema dessa mensagem é crescimento espiritual. Se está havendo crescimento, primeiro você anda em Cristo, você anda em novidade de vida, você anda naqueles aspectos que eu falei aqui, 8 aspectos. Você está enraizado, está firmado, está edificado e também é alguém que está sendo ensinado, está sendo orientado pela palavra de Deus, que dá valor à palavra de Deus, né? O ensino da palavra de Deus é que nos dá o crescimento sadio, porque como lemos agora, é o leite espiritual, amados, que traz o nutriente espiritual, né? Um crente doutrinado segundo as Escrituras, ele tem saúde espiritual, ele está imune às falsas doutrinas, às inovações e modismos teológicos. Da mesma maneira que alguém toma o leite materno, né? O bebê é nutrido pelo leite materno, ele está sendo ali imune de contrair várias enfermidades, está crescendo saudável, né? Então nós precisamos desejar o leite espiritual, sim, mas o tema da mensagem é crescimento. Então ninguém vai tomar leite a vida toda, vai chegar, vai ter que tomar o alimento sólido. E aqui nós precisamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 5, e os versículos 12 a 14, quando diz: com efeito, devendo ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornardes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra de justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, o crente que tem crescimento, amados, ele toma o leite, mas ele passa para um alimento sólido. É incrível como tem pessoas que frequentam igrejas, passam décadas dentro da igreja e são imaturos espiritualmente, não tem crescimento espiritual, não tem maturidade espiritual. Crentes que são sensíveis, cheios de mimimi, que se incomodam com tudo, não tem maturidade. Precisamos crescer, meus irmãos. Precisamos nutrir-se da palavra, comer a palavra para crescer. Precisamos passar a vida toda tomando leite espiritual. Deus espera crescimento dos seus filhos. Olha que decepção quando o apóstolo Paulo fala aos crentes em Corinto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, olha o que Paulo fala. No capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A gente viu agora há pouco que quem anda em Cristo não é carnal, é espiritual. E agora a gente está vendo que quem também não tem crescimento, ele não tem ensino, ele é imaturo, né? E, consequentemente, não é um crente espiritual, é um crente carnal. A mesma coisa acontecendo aqui em Corinto. Os crentes são carnais
E Paulo não pode falar a ele como espirituais, tem que falar como a carnais. Por quê? Porque são meninos. Olha o verso 2 do capítulo 3 da primeira carta a Coríntios. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis próprios para isto. Então, Paulo não podia dar alimento sólido à igreja de Corinto. Por quê? Porque era igreja matura, meninos. Nós não podemos, queridos, passar o tempo todo com menino. Tem crente que só anda se for arrastado, se for levado. Ele é um crente que espera ser balançado, espera ser mimado, né? Ele se incomoda, se dói com tudo. Não, meu irmão, você precisa crescer, meu irmão. Sair da imaturidade espiritual, deixar de ser bebê, deixar de ser menino espiritual, parar de tomar leite, comer alimento sólido. Porque sem crescimento, sem maturidade, você vai ficar para trás. E repito o que disse no início dessa mensagem. Ou você cresce, ou você está estagnado, ou você está regredindo espiritualmente. Eu quero aqui lhe perguntar, há 7 meses atrás, no mês de março, estamos em outubro de 2020, né? No mês de março começou a pandemia do Covid aqui, pelo menos pelo que foi dito. A gente sabe que o vírus estava antes disso, né? Mas começou aí o confinamento, né, social por conta do Covid em março. Eu quero perguntar a você, meu irmão, de março até dezembro, como é que está a tua vida espiritual? Tem crescido espiritualmente esse tempo? Estagnasse espiritualmente ou regredisse? Nessa palavra de hoje, Deus te convida pela sua palavra a você voltar a crescer se você está estagnado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus deseja que você cresça, que você produza fruto, que você tenha uma vida frutífera, que você tenha solidez e firmeza espiritual. Esta é a minha oração. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque assim como recebestes a Cristo, andai nele, arraigados e edificados no Senhor, aleluia, confirmados na fé e ensinados por ele para crescer em tudo em ações de graças. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, possa ter um crescimento em Cristo Jesus, firmado nele, enraizado nele, edificado nele, andando nele, dando testemunho e a cada dia mais próximo da glória celestial. Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Teu coração almeja, teus filhos cresçam, tenham maturidade, alcancem a estatura completa de Cristo Jesus. Forja em nós, ó Pai, o caráter do teu Filho através da ação do teu Espírito Santo. Eu te peço pelos teus servos que nessa pandemia do Covid-19 passaram por dificuldades, circunstâncias adversas. Alguns, Senhor, abandonaram a sua fé, alguns pararam no meio do caminho, alguns pararam de crescer, outros minguaram, outros foram secados pelo sol, Pai, ali da tribulação. Mas tenha misericórdia, faça essa semente voltar a brotar, dê crescimento, Deus, aos teus filhos, crescimento saudável, que eles possam ter raízes espirituais, que eles possam ter firmeza, edificados sobre a rocha que és tu, meu Senhor. Dá a ele, ó Pai, também entendimento da tua palavra, que eles possam amar a tua palavra, que eles possam desejar ardentemente o crescimento que vem do nutriente, do conhecimento da tua santa palavra, que eles possam ler a Bíblia, que eles possam meditar na tua palavra, que eles possam te buscar em oração para que tenham crescimento espiritual. Eu assim te oro agradecido e te peço essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Chegamos ao término de nosso culto, agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra, de louvar o teu nome, de participar ofertando. E agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a tua bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém.
A do Senhor.